A paz para todos, graças a Deus por essa oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus venha nos abençoar, venha nos trazer luz aos nossos corações para compreender, para que possamos compreender a sua palavra. Nesse momento, eu dirijo ao Senhor uma oração para que o Senhor nos abençoe nesse dia. Deus eterno, Deus de todo poder e toda graça e misericórdia, soberano e eterno. Graças te dou, Senhor Deus, por essa oportunidade. Ó Senhor, tu sabes, Senhor Deus, que somos pó e cinza, Senhor. Nossos dias se vão, Senhor Deus, como a sombra da meu dia, Pai. E precisamos, Senhor Deus, deixar, Senhor Deus, aqui na terra, nossos rastros, Senhor Deus, rastro de homens de Deus, rastro de mulheres do Senhor. Aleluia, Senhor Deus, venha nos abençoar. Abençoa, Pai, para que possamos ser, Senhor Deus, aleluia, exemplo, Senhor, para essa nação, Senhor. Essa nação perversa que cada dia, Senhor Deus, o mundo, Senhor, está distante de Ti, Senhor Deus. Mas a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, pode trabalhar, Senhor Deus, em cada coração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. A Tua igreja, Senhor Deus, clama, Senhor. Aleluia, Senhor Deus, pelo Teu retorno, Senhor Deus, porque estamos nos últimos dias, Senhor Deus, aqui na terra, assim cremos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, desde já eu peço a gente, em outros vídeos eu falei, a gente não temos compromisso com erro. Eu falei no outro vídeo, um vídeo atrás, que Roboão e Jeroboão era filho de Davi. A gente cometeu um equívoco, né? Apesar que pela linhagem é assim, mas Roboão filho o único filho de Salomão, e Jeroboão foi um oficial, né, também do reino de Salomão. Só essa ressalva aí, que a gente não podemos ter. Se a gente errar aqui num vídeo, em outro a gente pede desculpa, a gente corrige, porque somos ser humano, né? Quero tratar de um assunto que eu já tenho falado já em outros vídeos, né? Referente aos textos, né, que fala sobre arrebatamento e sobre vinda, que são acontecimentos, né, antagônicos, né, diferente um do outro. É o mesmo texto de arrebatamento, não pode se aplicar a vinda de Cristo em glória, né, no final da grande tribulação. Temos que ter esse cuidado para que não viemos, né, ensinar coisas erradas aos irmãos. Glória a Deus. Apesar que essa palavra vinda do Senhor, vinda de Cristo, a palavra vinda é um termo técnico, né? O que é um termo técnico? É um termo que pode ter mais sentido, né? Eu vou dar um exemplo de um termo técnico na minha área, né? Na minha área aqui de construção. Quando
a gente fala, vou embolsar, né? Vou embolsar uma casa. Isso quer dizer que vai rebocar, né? Toda a casa, né? Ou se vai esquadrejar, né? Isso quer dizer que vamos colocar toda a janela e porta, né? E tem muitas coisas, né? Termo técnico dentro de uma obra, né? Em objeto também, né? Que se dá, que há termo técnico mas há outro conhecimento, né? Por exemplo, tem muitos materiais que é conhecido por dois nomes, né? Porque um é técnico e outro é popular. Coisa desse tipo, né? Na área de enfermagem também, em toda a área tem os termos técnicos, né? É como se fosse um jargão, né? Que dá uma certa palavra, mas que tem muitas conotações, né? Então essa palavra vinda, há um, ela é um termo técnico, né? E precisamos estudar o contexto para nós sabermos, né? Para nós sabermos se aquele texto é de arrebatamento ou é de vinda. Vamos dar alguns exemplos aqui, né? Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, nesse texto, a gente não temos a palavra vinda e nem arrebatamento, né? Mas sabemos que esse texto ele pode ser aplicado ao arrebatamento. Por quê? Se os irmãos prestem atenção, Jesus está dizendo que ele vai ao céu e voltará buscar um povo, né? E sabemos que o povo que Jesus vai vir buscar é a igreja, né? No arrebatamento. Então, apesar desse texto não haver a palavra arrebatamento, mas pode ser pregado como arrebatamento, porque o contexto, né? O próprio texto está falando que Jesus vai vir, né? Voltará para buscar um povo. E o povo que vai para o céu é só a igreja, né? Na segunda vinda ou segunda fase, Jesus não levará ninguém ao céu, né? Porque ele vem no final da grande tribulação e implantará o reino milenial sobre a terra. O que está escrito lá em São Mateus, no capítulo 24, né? Então esse texto pode ser aplicado a arrebatamento e não à segunda vinda de Cristo, na segunda fase, né? Então aí está um exemplo. Porque sabemos que uma palavra, né, um texto, né, que fala de arrebatamento não pode ser aplicada à segunda fase da vinda de Cristo, né? E vice-versa, né? Vamos dar outro exemplo aqui em Apocalipse, né? Capítulo 1 e o versículo 7.
Livro da Revelação, Apocalipse. Capítulo 1, e o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então, está aí, irmão, outro texto. Esse texto, né, é um texto da segunda vinda ou a segunda fase, né, de Cristo, quando ele vem para pelejar contra o anticristo, né, que nesse momento ele está com Israel, né, está com Israel, vamos dizer assim, acuado, né? Israel está acuado, está ali sobre a espreita, né, do anticristo e as demais nações, né, inimigas que quer destruir Israel naquele momento. Então é dito que na segunda vinda, né, da segunda fase, Cristo virá, né, e todos os olhos da terra, né, todas as nações, muitos povos vão ver, né, o momento da descida de Cristo, né? De que forma, né? Sabemos que naquela época era meio impossível, né? Todos os olhos ver, né, a vinda de Cristo, mas hoje sabemos com os meios de comunicações, a rapidez dos meios de comunicações, isso é possível, né? Então eu acredito quando Jesus voltar e é dito que ele descerá lá no Monte das Oliveiras, né? Zacarias fala sobre isso e o Monte das Oliveiras, né? E o Monte das Oliveiras ele se partirá meio, né? Se rachará meio, no meio. No resplendor, no poder da sua glória, né? O Monte da Oliveira, Monte das Oliveiras não suportará a glória do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, naquele momento. Então esse texto aqui, ele é aplicado, não pode ser aplicado para o arrebatamento, né? Porque o arrebatamento, ele é invisível, nenhum olho verá. Mas a vinda de Cristo, a segunda fase, todos os olhos verá, né? Então a diferença nesse quesito aí, entendeu? Preste bem atenção, note isso. No arrebatamento, nenhum olho virá, né? Nenhum olho verá. Mas na segunda vinda, né? Todos os olhos verá. Então, marque bem isso daí, para que você não venha se perder, né? Quando se deparar com esses textos. Outros textos que é bem nítido, né? Que fala sobre arrebatamento é Coríntios, né? Coríntios capítulo Epístola, né, aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ver lá. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vou ler do versículo 51.
Eis que eu vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então, outro texto que não pode ser confundido com a segunda vinda, né, da segunda fase de Cristo, né? Então, esse é um texto que fala sobre o arrebatamento, né? A palavra arrebatamento é rápido, o verbo é diferente da segunda vinda, né? Embora que alguns textos que fala sobre a vinda de Cristo, ele se refere ao arrebatamento. Se refere ao arrebatamento. Aí você tem que estudar um pouco e notar esses dois quesitos que eu tenho falado aqui, né? Que o arrebatamento é invisível e a vinda de Cristo em glória ela é visível. Aqui nesse texto é dito que não abrir e fechar de olho, né? Não abrir e fechar de olho. Ou seja, será rápido, né? Ninguém vai ver, né? Ninguém vai ver. E também aqui, no arrebatamento da igreja, haverá ressurreição. Outra coisa que você tem que notar. No arrebatamento da igreja, há ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo, né? Durante a era da graça, né? A nossa era. E os salvos do Antigo Testamento, eles ressuscitarão, né? Primeiro. E Paulo disse, depois nós que estamos vivos, né? Lá em 1 Tessalonicenses, né? O capítulo 4, o versículo 16, também faz, é um texto de arrebatamento, né? Então, segundo a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16 e o 17, fala sobre arrebatamento, como esse aqui também, né? Porque no arrebatamento haverá ressurreição. Lá na segunda vinda é visível, não haverá ressurreição. Então, outra coisa que tem que notar também, né? Para quando deparar com esses textos, os irmãos não se perder, né? Mas tem outros textos que é mais complicado, né? De se interpretar, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa na presença do Senhor, Deus e Pai, na sua vinda na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então está aí, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus Pai, na vinda de nosso Senhor
Jesus com todos os seus santos. Então já é um texto mais difícil, né, de ser interpretado, né, porque não tem aqueles dois quesitos que eu falei, né? Não está falando aqui que se é visível ou é invisível, ou aqui não tem morto, né? Ressurreição de morto. Mas se os irmãos prestar atenção, estudar cada palavra, né? Os irmãos vão achar a interpretação do texto, né? Dentro do próprio versículo. O contexto também está falando, aqui está falando de Paulo exortando os irmãos de Tessalônica a uma santidade, né, uma evolução progressiva, tanto no caráter da personalidade e na personalidade do cristão, né, através do fruto do Espírito Santo, né. Mas no versículo 13 tem uma frase que os irmãos podem, né, matar aqui vamos dizer assim, a charada, né, ou a interpretação, que é essa aqui, ó. A fim de que sejam vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpas, isentos de culpas. Então está aqui, isentos de culpa. Aí os irmãos se perguntam, quando o cristão estará isento de culpa? Somente quando os nossos corpos for transformado, né? Enquanto estivermos neste corpo, né? Corpo fraco, débil, né? Debilitado, corrompido, né? Porque pecamos de três em três, vamos dizer assim, área, que é através do pensamento, palavra e obras, né? Sempre estamos culpados de alguma coisa, né? É por isso que todas as vezes que formos orar, devemos pedir perdão dos nossos pecados, né? Embora sejamos santos, através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque a palavra santo quer dizer separado, não quer dizer uma pessoa isento, né? De culpa, né? Muitos confundem, né? Principalmente o nossos irmão católico pensa que santo é uma pessoa que não está isento de pecado. Não, a palavra santo quer dizer separado. Aquele que separou-se do mundo, né? Das coisas que desagrada a Deus, né? Como bebedeira, vício, mentira, coisas desse tipo, né? Você foi separado, né? A própria palavra igreja quer dizer aquela que foi tirada, né? Aquela que saiu do mundo, né? Então, só seremos isentos de culpa quando tivermos recebido do Senhor a glorificação do nosso corpo. E quando isso vai acontecer? Só no arrebatamento da igreja. Então esse texto é um texto que você deve aplicar ele, né, como arrebatamento, né? Ou seja, você pode pregar ele como se fosse um texto de arrebatamento. Ou seja, é um texto, né, que se refere ao arrebatamento da igreja. Então só esses detalhes, né? Aos poucos iremos colocar mais vídeo para que você possa compreender um pouco, né? Nessa área de interpretação aí de escatologia.
Sabemos que tem outros tanto recurso, né? Mas da forma mais simples, né? Estamos aqui aguçando, né? Os pensamentos, a curiosidade dos irmãos, né? Porque tem muitos aí que põem vídeo na internet de uma forma mais técnica, né? Mas sabemos que muitos irmãos não têm habilidade, né, dessa compreensão, né? Que na área da teologia, né? Principalmente a matéria de, de agora fugiu da mente, da hermenêutica, né? Que é a área da interpretação, da exegese, né? E há muitas linguagens, né? Linguagem retórica que deve-se aprender, conhecer para que haja uma boa interpretação da palavra de Deus. Mas estamos colocando aqui de uma forma mais simples para que os irmãos tenham um pouco de entendimento, venham a entender, né, e possa ajudar, tirar sanar as dúvidas, né, daqueles que tem nesses textos mais difíceis, né? Porque a escatologia é uma das matérias, né? É a matéria mais difícil de se compreender, né? E de interpretar. Sabemos que a nossa dispensação, ela está alicerçada em 24 doutrinas, né? Mais de 24, né? Mas as mais faladas, né? A mais comentada são 24, né? Que são 8 da salvação, 8 da fé cristã e 8 escatológica, né? Os irmãos que tem a Bíblia, né? Aquela Scofield, você no início da página, você vai ver lá, você vai encontrar essas doutrinas das, das quais eu estou falando, né? Você vai encontrar lá as 24 doutrinas, né? Tem mais, né? Mas as mais faladas são mais comentadas, são 24. Mas sabemos que tem mais do que 24, entendeu? Então, para que os irmãos venha entender um pouco da palavra de Deus, e estamos com esse objetivo de toda semana colocar um vídeo aí com a ajuda de Deus, através da nossa simplicidade, né? Mas eu acredito que o Senhor vai nos dar graça, né? E os irmãos vão ser abençoados através desses vídeos, né? Então que Deus abençoe e logo vamos falar mais um pouco, né? Nessa área da vinda do Senhor e arrebatamento, tá bom? Deus abençoe.